Muito bem, salve, salve, minha galera querida. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham feito uma boa prova do Enem, não só em Direito Civil, mas em todas as demais matérias. E eu já dei uma lida inclusive nas outras matérias, né? Vocês sabem, eu gosto de acompanhar tudo, até por estar cuidando, né, dessa parte do Enem, da magistratura no CEISC, o que me deixa muito feliz. Direito Civil, uma prova me pareceu uma prova complexa, uma prova de média para mais difícil, mas não achei tão complexa, tão polêmica ou tão difícil como as provas anteriores. Eu diria até que essa prova de civil foi a melhor. Eu repito, não foi uma prova fácil, não estou dizendo isso, mas eu acho que foi uma prova mais dentro da nossa realidade, inclusive com enunciados menos, diria que menos trabalhosos, né? menos pegadinha, menos tentativa de induzir o candidato a erro, daquilo que eu mesmo alerto vocês que aconteceu nas outras provas, né? do Enem, da banca chamar a atenção de uma questão para um lado e, de repente, escorregar para outro, né? Fingir que vai te perguntar sobre um tema e, na verdade, pergunta sobre outro. Eu achei realmente uma prova nesse sentido mais honesta, mais rápida. E eu queria apontar para vocês aqui, então, 3 questões que ficaram a meu rogo, a meu cargo, 3 questões referentes ao direito de família, e eu quero mostrar para vocês 3 questões simples. 2 já caíram, 2 repetições aqui de temas na última prova. Tranquilo, temas iguais com probleminhas um pouco diferentes, o que mostra que é uma tendência. Aliás, eu já havia alertado para esses 2 assuntos. Então, vamos ver o seguinte, vamos lá. Com essas observações, eu vou jogar aqui para vocês na tela, que só o Instagram ficou ali meio ruinzinho, ficou solto, né? Mas tudo bem. Vamos para essa primeira questão. Botei ali para nós, só para deixar clara a questão 51 da prova 4, né? Da prova 4. Aliás, as outras provas do Enem também, na versão 4, seguiram essa mesma ordem, né? A questão 51 falava assim, veja, assunto que já caiu de sucessão ab intestato, né? Basicamente o assunto era esse, sucessão sem testamento. Como é que se defere, qual que é a ordem de vocação hereditária e como é que se defere, quais são os quinhões para cada um. Já caiu na prova passada, já havia caído antes, no mesmo estilo, tá? Então, Lucrécia faleceu sem testamento, já mostra para a gente que é uma sucessão legal, é uma sucessão sem testamento, portanto, uma sucessão que vai se seguir de acordo com as regras da lei, com as regras da ordem de vocação hereditária e dos quinhões hereditários respectivos, as suas regras complementares. Os seus bens foram objeto de disputa, que é a frase que eu não gostei na questão, porque dá a impressão de que está havendo um litígio, e isso não importa para a questão. Pode ver aí que não vai servir para nada. Objeto de disputa? Que disputa, né? Bom, tudo bem. Entre seus 2 filhos vivos, informação importante porque mostra ali, a princípio, então, tem 2 filhos que estão vivos e aí tem mais um filho pré-morto. Marcílio e Neide. E seus 3 netos, Paulo e Rodrigo. Paulo e Rodrigo são filhos da filha pré-morta, portanto, são netos da decuja, que é aqui, já estou botando no feminino de decujos para decuja, né? Você percebeu aí. Mas há decujos aqui, Lucrécia, então Paulo e Rodrigo são netos, são filhos de Odara, que é a filha pré-morta, e aqui, se fosse o caso, você podia até desenhar aquela arvorezinha, né? E Sílvia. Sílvia é filha da Neide. Neide está viva, tá? Então, considera que Lucrécia não tinha outros filhos, nem deixou outros herdeiros, assinale a opção que indica como o acervo hereditário de Lucrécia deve ser partilhado. Pessoal, aqui não tem muito segredo, porque, vejam, nós temos então a seguinte distribuição. Lucrécia faleceu, a decuja, como eu falei, estou zoando, hein, pelo amor de Deus, decujos. Aí, de um lado, eu tenho, até marquei aqui, um filho, Marcílio, e a Neide. E nós temos uma terceira filha, Odara, que já faleceu. Odara deixou 2 filhos que estão vivos. Eu já vou de cara dizer para vocês, olha, essa Sílvia, a Sílvia, que é filha da Neide, é neta, a Neide estando viva, não tem direito de representação, porque o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, essa filha aqui, a neta, na verdade, a Sílvia, já está fora, não vai receber nada, nem tem que reclamar. Tranquilo? Por meio da ordem de vocação hereditária, pela ordem, pelo deferimento legal, ela não vai receber absolutamente nada. Então, basicamente, a gente já tem uma divisão tranquila.
vai haver direito de representação para Odara, que faleceu e deixou 2 filhos que estão vivos, o Paulo e o Rodrigo. Estes vão receber por direito de representação. Olha que básico, tranquilo. Então, basicamente, você vai dividir assim. A divisão são 3 filhos, só que 2 estão vivos, 1 morreu. 1/3, 1/3 e 1/3, seria isso. Então, tranquilo, 1/3 Marcílio, 1/3 Neide, e aí este outro 1/3 que seria da Odara, mas já morreu, este 1/3 é dividido por 2. Portanto, Paulo e Rodrigo, 1/6 e 1/6. Então, aí você vai ver das assertivas. Lá a assertiva está aqui já no... Deixa eu puxar para nós. Aqui, ó. Metade para Marcílio e metade para Neide, letra A, não, está errado. 1/3 para Marcílio, 1/3 para Neide e 1/6 para Paulo e 1/6 para Rodrigo, letra B. Puta, que baba, estava muito tranquilo. Depois, letra C, 1/4 para Marcílio. Nossa, esse 1/4 veio do limbo, né? Lógico que não. Depois, 1/3 para Marcílio, 1/3 para Neide, 1/9 para o Paulo, 1/9 para Rodrigo e 1/9 para Silvia também, uma invenção louquíssima. Pessoal, aí, me permitam só fazer uma observação, que eu fiz o curso todo, fiz na revisão, né, e sempre que posso faço, é um pouco de lógica. Conhecendo o sistema do Código Civil, conhecendo as normas propedêuticas, conhecendo os princípios gerais, os vetores do Código Civil, quando aparece uma assertiva louca de 1/9, 1/6, numa equação tão simples, isso pode acontecer numa sucessão complexa. Eu, como juiz de família e sucessões há muitos anos atrás, então você pega pessoas que já morreram, depois o filho morre, né, o inventário não acaba, a sucessão vai ficando mais complexa, então, eventualmente, pode haver uma divisão mais complicadinha e chegar nessas frações. Aqui, com 3 pessoas envolvidas, 4 pessoas envolvidas, que não vai nunca chegar nesse tipo de fracionamento, beleza? Então, as assertivas aqui nem precisa se preocupar muito. Cadê? Aqui, ó. 1/5 para Marcílio, 1/5 para Neide, 1/5 para Paulo, 1/5 para Rodrigo, 1/5 para Silvia. Não faz nem sentido esse negócio aqui. 20% para cada um, né? As regras mais loucas. Aqui você ia acertar tranquilamente, nem ia ter dificuldade. Muito bem. Questão 54. Olha, aí uma questão interessante e que acho essa aqui talvez dessas 3 a mais complexa, a mais chata, né? Porque exigia um conhecimento difuso. Exigia conhecimento, o seu conhecimento de 2 temas da parte do direito de família, que é o da proteção dos filhos e o nosso sistema de poder familiar. São 2 seções que estão em lugares distintos dentro do livro de Direito de Família. Vamos para a questão, vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, questão. Maria Clara, que hoje tem 13 anos, foi abandonada pela mãe nos primeiros meses de vida. A mãe abandonou, largou, né? Não vou nem comentar, porque isso aqui também, inclusive, dá uma questão criminal, dá um problema criminal de abandono de vulnerável, incapaz, mas vamos ficar na questão civil, né? Desde então, vivia sob a guarda unilateral do seu pai, que criou ela, né, formalizada judicialmente, portanto, o pai ficou com a guarda, tudo certinho, tudo formalizado, em que pese não ter havido a perda do poder familiar da mãe. Portanto, a mãe ainda tem juridicamente o poder, o antigo pátrio poder, hoje poder familiar da mãe. Recentemente, o pai dela veio a falecer de uma forma repentina e o seu irmão mais velho, Lucas, de 27 anos, deseja assumir a responsabilidade legal pela irmã, com quem já reside, visando garantir a sua estabilidade emocional, a continuidade do cuidado e a devida representação legal e patrimonial. E aí pergunta, diante dessa situação, à luz da legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vocês serão futuros juízes e juízas. Essa é uma questão que, lendo este curto enunciado, embora as assertivas estejam mais compridas, você, no lugar de um juiz, de uma juíza, você é o julgador, você é o magistrado ou magistrada, você já tem a solução. Se você não tem a solução para isso daqui, você tem que, inclusive, rever se você deve ser juiz. Porque o quadro desenhado aqui, vamos supor que você está com a caneta na mão, você não precisa nem olhar a lei. Veja bem, a mãe abandona a criança com poucos meses. Ela é criada de forma formalizada, juridicamente legal, pelo pai. O pai vem a falecer e ela tem um irmão com quem ela já convive, um irmão de 27 anos, e que vai cuidar justamente de dar continuidade aos cuidados dela, à estabilidade emocional dela. E aí você vai cogitar disso aqui, de repente, ser colocado, a guarda ser dada para a mãe.
essa altura do campeonato, pessoal, mas a minha câmera está desfocando às vezes ali, sem a menor chance. É evidente que a guarda vai ficar com o filho, né, com o irmão dela, perdão. Então a gente só precisa localizar a assertiva mais adequada. Eu quero aproveitar e chamar a sua atenção, já que nós estamos revendo aqui, eu sei, mas não custa de repente fazer uma coisa mais completa para vocês e transformar esta nossa correção numa pequena aula, mas o artigo 1638 do Código Civil, ele diz que vai perder por ato judicial, portanto sentença, decisão judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe que, dois pontos, e aí vem lá o inciso 2, deixar o filho em abandono. Portanto, este abandono da mãe já é suficiente para que um juiz decrete a perda do poder familiar. Mas um juiz precisa decretar. E o segundo dispositivo que me chama muito a atenção e que me lembra, um dispositivo que, inclusive, dois, na verdade, que eu usei muito na minha vida como juiz de família, é o 1584, parágrafo 5º, que diz o seguinte, mais ou menos assim, porque eu não vou me lembrar da dicção correta, mas se o juiz percebe, se o juiz verifica que o filho ou a filha não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, ele vai deferir a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida desta guarda, e levando em consideração sempre, de preferência, o grau de parentesco, nós estamos falando de um irmão dela, e as relações de afinidade e afetividade que ficaram muito claras no enunciado. Portanto, tudo indica que tem que ser isso mesmo. E o 1586, que é uma cláusula geral sensacional, que dá um poder muito grande para o juiz e deve se dar nesse campo mesmo, que diz que, havendo motivos graves, o juiz ele pode, em qualquer caso, a bem dos menores, a bem dos filhos, regular a guarda de uma maneira diferente daquela estabelecida no regime de guarda compartilhada ou unilateral. E existe a liberdade para o juiz mudar o que está no Código Civil. E esse dispositivo é muito importante porque justamente faz com que se homenageie e privilegie o princípio do melhor interesse do menor. Veja, nós só precisamos acertar, escolher a assertiva que vai representar o que nós estamos falando aqui, porque a solução, como eu disse, eu sei que vocês têm. Então vamos lá, veja aqui comigo, deixa eu só avançar um quadrinho. A alternativa E ficou um pouco para fora aqui, mas eu consigo ler com vocês. Vamos lá. Letra A. Cadê? Me perdi aqui. Lucas poderá obter a guarda unilateral da irmã com poderes plenos de representação e administração dos bens, independentemente da decretação do poder familiar da mãe. Isso não dá, porque a mãe ainda tem o poder familiar, e esse vínculo precisa ser rompido, e nós já vimos que ela pode perder o poder familiar, pois o abandono configura a causa automática de destituição. Não, nós vimos, eu citei o dispositivo para vocês, eu fiz a menção direitinho aqui do 1638, por ato judicial, eu preciso de ato judicial. Letra B, a concessão da guarda a Lucas, não poderá incluir poderes de representação legal da irmã. Se a guarda for do Lucas, ele vai ter poderes de representação automaticamente, sendo necessário que ele promova a sua adoção ou a nomeação como curador especial, mesmo que a mãe esteja ausente e o pai tenha falecido. Pessoal, a guarda pode incluir representação em atos cotidianos sem necessidade de adoção, hein? Cuidado. Letra C. A guarda, portanto, até agora, nenhuma certa, né? A guarda unilateral poderá ser deferida a Lucas, mas não o habilita a tomar decisões escolares ou médicas relevantes. Cara, a guarda é para isso, meu filho. A guarda é para habilitar o camarada a tomar decisões escolares, médicas, de diretrizes da educação, santo Deus. Como é que isso não vai permitir? Veja, bom senso, pessoal. Sendo essas prerrogativas exclusivas do responsável legal investido de tutela ou da autoridade judicial. O guardião pode tomar decisões cotidianas, inclusive escolares e médicas. Não faz nem sentido subtrair isso do guardião no regime de guarda. Letra D. A guarda concedida a Lucas poderá perdurar até a maioridade da irmã, mas não lhe confere legitimidade para gerir o patrimônio do adolescente, confere sim, salvo se houver posterior deferimento da tutela ou autorização expressa da autoridade judiciária. Você percebeu que o examinador está tentando te derrubar, ou tentou te derrubar, espero que não tenha conseguido, chamando a sua atenção para os atos que o guardião pode praticar. Só que a guarda, ela traz poderes completos, pessoal. A diferença entre poderes de tutela, curatela, para o guardião, a representação efetiva que é questionável, ela é questionada isso no nível teórico, numa abstração muito grande, porque pela lei, na prática,
o guardião está no mesmo pé. O guardião representa em tudo, cuida do patrimônio, vai gerir a vida acadêmica, a vida educacional, todos esses aspectos serão geridos pelo guardião, porque ele está ali para isso. A função dele é essa. Vamos ver a última assertiva, que é a correta, né? Lucas poderá requerer a tutela da irmã, e vai poder mesmo, né? Desde que haja prévia decretação judicial da perda ou suspensão do poder familiar, da mãe, hipótese em que ele assumirá os deveres de guarda, representação e administração dos bens. Pronto, é isso, né? Então vejam comigo, ficou simples, porque é uma providência um pouco mais chata, porque eu vou precisar de uma decisão afastando, decretando, reconhecendo a perda do poder familiar por abandono. Tudo bem, isso está fácil. Pela questão está fácil. A menina foi abandonada muito pequena, com poucos meses. E depois, então, promover a tutela, uma ação para ele, então, efetivar essa tutela, se transformar em tutor, efetivamente ter todos os poderes. Tendo a tutela, ele passa a ter a guarda automaticamente também. Pronto, problema resolvido. Beleza, um pouco mais chato, questão um pouco mais chata, levei um pouco mais de tempo para falar, mas nós chegamos onde nós queríamos aqui. E a última questão, que me coube, volta para o PowerPoint, número 55, já caiu do mesmo jeitinho, versando sobre regime da comunhão parcial de bens, para saber, não foi aqui exatamente o que partilha, o que não partilha, como caiu na prova anterior. Aqui, na verdade, a questão é de vênia conjugal. Então, veja, Antônio e Clara se casaram, quiseram casar, cometer essa loucura, foram se casar, é brincadeira, estou zoando, pelo regime, casamento é muito legal, pelo regime da comunhão parcial de bens. Na constância do casamento, os cônjuges praticaram os seguintes atos. Primeiro, Antônio tomou um empréstimo junto a um banco, instituição financeira, para comprar as coisas necessárias à economia doméstica. E aí, nessa altura, quem está fazendo a prova fala, opa, o examinador vai me perguntar sobre partilha, porque aqui é uma dívida que ele contraiu, e ele contraiu a bem do casal. Só que a questão não era sobre partilha. O examinador jogou para um lado, mas foi para outro, mas de uma forma tranquila. Vamos lá, olha só. Já vou dizendo para você, aqui nós estamos diante de uma relação pessoal, é a tomada de um empréstimo, é um contrato, é um direito creditício, é um direito obrigacional, volta para mim, voltou, que não demanda vênia conjugal. Nós não estamos falando de uma relação real, de direitos reais, eu quero dizer. É uma relação obrigacional, não é uma relação real, é uma relação pessoal. Tranquilo? Já guarda essa informação. Muito bem. Depois, Clara propôs uma ação judicial para discutir a venda de um dos bens imóveis do casal. Portanto, ela propôs uma ação de natureza real. Estamos chegando no ponto, você já está se ligando aí, certo? Muito bem. E o último ato, Antônio hipoteca direitos reais sobre coisas alheias com função, aqui na verdade direitos reais de garantia, com a função de garantir uma dívida referente a um bem imóvel, porque eu estou falando de hipoteca, a fazenda que adquiriu antes do casamento. Tudo bem, ninguém está discutindo a fazenda ou a propriedade da fazenda. A propriedade da fazenda é dele, isso não vai partilhar. Mas a questão é, durante o casamento, veja, cuidado, a fazenda já era dele. Só que eu não estou falando de partilha, estou falando de vênia conjugal. Ó aqui, ó o finalzinho ali. Exigem vênia conjugal os atos praticados em. Pronto. E aí a questão é a seguinte, durante o casamento, ele hipotecou. Ele praticou um ato, a constituição de um ônus real sobre um imóvel que tudo bem é dele, exclusivamente dele, mas o ato precisava da vênia. Porque eu não estou falando de partilha, eu estou falando de autorização do outro consorte. Precisava. Portanto, olho aqui no PowerPoint, na lousa, e os atos 2 e 3 demandavam a vênia conjugal. Então, era só nós encontrarmos, e olha, não estava difícil, porque nas assertivas, deixa eu ver se eu pus aqui, eu acho que eu não pus. Nas assertivas, nós tínhamos um monte de assertiva mencionando o inciso 1. Eu não me lembro agora aqui, porque a questão ficou fácil. Então, você, se conhecesse essa informação, de que o empréstimo é uma obrigação, direito de crédito, direito pessoal, não exige vênia conjugal,
não exige autorização do outro consorte, porque tem natureza de direito obrigacional e não de direito real, você já ia praticamente matar a questão, porque você já ia excluir de cara, se não me engano, 3 alternativas, que mencionavam o inciso 1. Então era só encontrar na minha prova foi a letra D, 2 e 3, assertivas 2 e 3. Era só encontrar a que mencionava isso. Beleza, pessoal, tranquilo, 3 questões aqui, você vê que a explicação levou mais de 20 minutos, mas foi porque eu quis ir com cuidado para chamar a sua atenção e poder lembrá-los de alguns assuntos. Fechou? Beleza? Pessoal, tamo junto, me escrevam, quero saber como é que vocês foram. Qualquer coisa, sempre à disposição. Valeu, bora!